tema de hoje é Afrodance, a dança ancestral. Eu sou Jéssica Marcelo e você está no Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo o que ela quiser. Hoje eu tenho o prazer de receber ela, Milka Ebo, 23 anos e uma trajetória que deixa qualquer um louco. Eu vou falar com ela e já vou começar lá no alto. Quero saber um pouquinho mais sobre essas 4 carreiras que acontecem concomitantemente? Me explica! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Milka, como ela falou, 23 anos aí de carreira já. De carreira não, né? 23 anos de vida! Mas que já é uma carreira. De carreira vai chegar ainda, vai chegar. 23 anos de carreira, se Deus quiser. Então, é complicado, né? Porque uma coisa foi chegando através da outra, uma coisa foi puxando a outra e naturalmente foi acontecendo de jeito que eu nem percebi. Mas é isso, a princípio eu tenho trabalhado bastante com a dança aqui na Zumbi. Além disso, eu tenho a atlética, tem o meu salão também, né, a Busca Cabelo, que inclusive eu formei na faculdade de beleza que tem aqui na Zumbi, chamada Unibela. Inclusive foi de onde tudo começou, né? E é isso, a gente segue aí tentando administrar. Segunda-feira a gente tem uma skin, terça-feira outra, quarta-feira outra e assim vai. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro. Esse primeiro momento que foi a Unibela, que é a Universidade da Beleza. Essa foi sua porta de entrada para conhecer a Zumbi? Sim, com certeza. Eu já trançava, comecei a trançar cabelo, acho que no finalzinho da pandemia, sim, né? Comecei a trançar cabelo pra pagar uma prova, inclusive. R$ 1.500 custava essa prova, minha mãe não tinha dinheiro pra pagar. Eu falei, vou começar a trançar cabelo, porque eu sempre me trancei, né? Falei, vou começar a trançar cabelo pra poder subir esse valor pra fazer essa prova. Fiz a prova, não passei, mas continuei trançando. Aí a Sandra me mandou a formação, eu acho que era da segunda turma da Unibela de curso de trança que ia abrir. Era gratuita ainda, graças a Deus. E aí me inscrevi, consegui. Aí eu acho que no segundo dia de aula, eu fiz um vídeo sobre o curso, daí esse vídeo viralizou no Instagram, no TikTok. Cheguei aqui no dia seguinte, tinha gravado todo mundo sabia que era eu. E eles ouviram seu vídeo, eu cheio de vergonha, ai, não me processa, por favor. Aí esse vídeo viralizou, aí já chamou a atenção da Zumbi. Eles começaram a me seguir, me chamaram pra fazer umas trocas e foi isso. E aí me formei na Unibela e passou-se um tempo, a antiga diretora de projetos me chamou, que ela me seguia também, né? Me chamou e falou, se você desse aula de afrodance aqui na Zumbi. E aí até então eu só dançava em festa, né? Eu nunca tinha nem pensado em levar isso pra frente, muito menos como profissão, muito menos pra dar aula. E no final a dança me deu uma formação. Sim. A trança também, diretamente, né? Mas aí me deu uma formação. Daí a gente foi negociamos com o reitor. E aí chegamos. Aí hoje damos aula de quinta-feira às 18, aqui na Zumbi, de danças africanas, né? Que a Afrodance é o conjunto de todas as danças ali que a gente vai destrinchando por conta das aulas. E é isso. E qual é a sua propriedade para falar sobre danças africanas? Eu fiquei sabendo que tem um negócio que já vem de família. Então, é loucura porque o meu amor pela cultura africana, no geral, mais propriamente dita cultura angolana, né, que é onde meus pais nasceram, ele já vem muito de berço, assim, mas é uma coisa muito naturalizada porque os meus pais, por si mesmo, eles não dançam, eles não nada, assim. Então, foi muito uma herança ancestral que veio, que desbloqueou. E aí, quando meus pais foram ver, eles... Gente, mas quem foi que ensinou essa menina a fazer isso? E eu, ai, gente, não tem como. Vocês podem, mas vem. E aí, eu ia muito nas festas. Tava sempre nas rodas, chamava muita atenção. E aí, muitos vídeos, muito isso, muito aquilo. E aí, com o passar do tempo, isso foi virando minha profissão mesmo. No Instagram, meu conteúdo sempre foi as danças africanas, a cultura africana. E por mais que eu seja, né, descendente, eu mesma nasci aqui. Ok. Mas... E aí foi isso, aí foi isso crescendo. E aí hoje estamos aqui, dando aula na universidade. Todo mundo da família é de Angola, mas você nasceu aqui. E você mora aonde? Eu moro na Casa Verde, na Zona Norte.
Opa! Então já sabemos aonde te encontrar. Sabemos Sim, que Zona Norte é o ponto. e quem quiser dançar pode vir para Zumbi. Além dessa formação da dança e da trança, também tem outros pontos aí que a Zumbi entra, conecta com a sua vida, né? O basquete. Entrou quando? Atlética. Então, é que foi uma coisa puxando a outra e casando a outra de uma forma muito natural. A minha mãe costuma muito dizer que o que é seu te encontra, né? Então, foi tudo casando de uma forma muito natural. Uma coisa não aconteceu paralela à outra, mas acabou que as coisas se fundiram. Eu jogo basquete, eu acho que desde 2021 só, né? Nem recém-nascida no basquete. E aí, um dia eu tava jogando no Vila Umbi, algum dos parques. E aí uma das organizadoras da Atlética me viu lá jogando e falou: "Ai, por que você não vem treinar com a gente? Um semestrezinho." Como quem não quer nada? Como quem não quer nada. E aí, depois disso, eu acho que 2 semanas depois, me veio também o convite para dar aula. Então aí eu fiquei nessas duas possibilidades de bolsa, assim, né? Ou Atlética, ou Afrodance. E aí eu comecei a treinar pela Atlética. Fiquei um semestre treinando pela Atlética sem jogar. Só treinando mesmo para pegar o ritmo. E aí depois, eu acho que no meio desse semestre começaram as minhas aulas de dança, oficialmente. Daí eu entrei como professora. E aí agora no segundo semestre entrei como oficial da Atlética. E aí eu ficava nesses dois caminhos, né? Quando eu não tava aqui pela dança, tava aqui pela Atlética. No final, eu tava morando aqui na Zumbi. E além disso, produtora de conteúdo. Sim, tem isso também. Meu Deus, como é que sobra tempo? Essa rotina é muito frenética. É frenética, né? A gente tenta administrar, nem sempre dá conta. Tem uma hora que eu tô muito focada na dança, aí tem outra hora que eu tô muito focada na Atlética, aí outra hora. E assim vai, mas aí a gente vai administrando. Aí tem a trança também, a Buscabelo, que é meu salão, minha marca, que também eu tento levar pra frente em todos essas vertentes, e assim vai. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, mas um pouquinho de cada a gente vai desenrolando. E além disso, também é estudante. Me conta mais sobre a sua formação, que é publicidade e propaganda? Sim, eu escolhi o curso de publicidade e propaganda porque eu sempre fui muito da comunicação. Então, eu olhei a grade e falei: gente, é isso aqui. Eu venho do marketing, né? Eu fiz marketing a princípio em outra faculdade, e aí eu tranquei por questões financeiras. E aí, quando veio essa oportunidade da Zumbi, eu falei: olhei a publicidade e propaganda e falei: não é a mesma coisa, mas é um primo bem perto ali. E aí acabou que eu me encontrei mais na publicidade e propaganda do que necessariamente no marketing, né? Porque aí, a partir desse curso, eu consigo fazer a publicidade das minhas aulas, publicidade do meu Instagram, publicidade da minha marca, publicidade de tudo. Então, é o manda-chuva de tudo ali. No final, a minha formação é o que abençoa todas as outras vertentes. Tá segurando no branding. Segurando. Eles gostam desses termos, né? Sim. A galera da Isso. publicidade gosta de uns termos, assim, umas palavrinhas em inglês, assim, pra florear a fala, né? Marketeer, meu professor do primeiro semestre, a primeira coisa que ele falou, eu não quero ninguém falando que é marqueteiro, a gente é marketeer. Eu falei: então tá bom, Oh, meu Deus, que tudo, com muito glamour, né? Muito glamour, os marketeers da Zumbi. Ok, e nós estamos em qual período dessa nova empreitada? Da formação, acabamos de sair do segundo semestre, estamos indo pro terceiro, com muita fé. E no grupo de dança, a gente, além do grupo, das aulas e etc., também tem apresentações? Me conta isso direito. Temos feito apresentações. A última apresentação que nós fizemos foi no Sesc Belenzinho. Demos uma aula lá na Semana de Cultura que tava tendo. E foi muito louco porque a gente teve uma semana de ensaio, nós tínhamos 2 apresentações em um final de semana. Então a gente teve a apresentação do sábado à noite, viramos a madrugada. No dia seguinte tinha a apresentação no Sesc meio-dia. Então foi todo mundo pra casa 4h40, assim, começou, abriu, deitou, cochilou, levantou, Sesc. E temos uma outra apresentação que virá também no dia 26, em uma festa africana também chamada África Lente. São todos muito bem-vindos para ir nos assistir. E pretendemos aí desbravar Expandir e isso. expandir os eventos, Sescs e o que o universo tiver pra jogar aí pra gente poder trabalhar. Bom, a gente falou da Zumbi, falamos bastante, mas assim, pra quem não é de São Paulo, dá pra você dar uma localizada
Onde é a Zumbi? Então, a Zumbi, ela também fica... É Zona Norte aqui ainda? Fica na Luz, na verdade, na Armênia. No centro, centro, na Zona Norte, Entre enfim. centro e Zona Norte, a gente fica 15 minutos da Armênia, mais ou menos. 5 minutos andando da Armênia. 5. Vai, estamos na Zona Norte, quase perto do centro. É que aqui já é Luz. Pronto. Já é intitulado como Luz. E aí a gente fica aqui na Santos Dumont, pertinho da Armênia. Então, quem quiser, estamos aí. Dentro do Centro Esportivo Tietê. Então, assim... Exato, dentro do clube. Essa vontade de ter esportes e de estar tão conectado com os esportes tem motivo de ser, né? Tem um motivo, porque o clube aqui já é muito bonito. Você entra aqui, cidade de cara com a pista de corrida. Aí você olha pro outro lado, tem uma pista de skate. Aí você olha pro outro lado, tem uma quadra linda. Então, assim, você olha e você fala, gente, eu quero aproveitar tudo aqui. Tem curso de capoeira, tem muitas parcerias que acontecem aqui no clube. Então, eu mesma tenho muita essa sede dentro de mim. Eu olho as coisas assim, eu quero experimentar um pouquinho de tudo. Porque, gente, eu não quero perder isso aqui que tá acontecendo. Então, eu já fui. Aí tem dias que eu pego, tô na quadra, desde da quadra, saio daqui da minha sala de dança, aí vou pra quadra, depois eu vou correr, aí não sei o quê. Então é isso, a Zumbi, ela te abre essa oportunidade, né? exatamente, te proporciona essa oportunidade de poder expandir, né? De te dar outras realidades pra você poder experimentar. E foi o que aconteceu comigo. Eu queria saber de você qual que é o impacto da saúde das mulheres relacionada a todas essas atividades físicas que você vem desempenhando aqui dentro. Então, assim, o esporte, a dança, tudo isso são coisas que se complementam. E assim, qual seria o impacto na saúde das mulheres de exercitar-se, né? Então, assim, de modo geral, o esporte, ele é um companheiro muito importante para a saúde mental. Eu acho que falando, a gente trabalha em dois campos diferentes, né? Eu trabalho em dois campos diferentes. Porque no basquete, a gente vê muita presença masculina, pouca presença feminina. Ainda que eu tive muito privilégio, que assim que eu cheguei no esporte, eu fui muito bem recebida por uma equipe, uma estrutura de mulheres que já viam antes de mim e já tinham preparado esse caminho para eu poder chegar no basquete em um ambiente que fosse seguro e confortável para desenvolver. Eu falo muito que meu basquete ele foi construído por mulheres, assim. Então, porque eu cheguei, o meu primeiro contato foi com elas. Então, e ele chegou pra mim em um momento muito importante pra minha saúde mental, né? Que foi quando eu comecei a jogar basquete, quando eu comecei a me encontrar, fazer conexões. Então, o basquete pra saúde da mulher, principalmente falando de maneira pessoal, foi um agente de transformação muito importante. Que realmente mudou na minha vida, em questão até de conhecer pessoas novas, de interação, de aprendizado mesmo, né? Porque o basquete, ele fala muito pra vida. O esporte, ele é uma arte, a arte imita a vida, então o basquete, ele consegue me ensinar muito pra dentro e pra fora da quadra. E agora falando da dança, que é um ambiente muito mais feminino, mesmo que seja as danças africanas, falando aqui no Brasil, né? Tem vezes que na minha aula eu tinha que fazer um apelo exatamente pro público masculino. Gente, venham fazer as aulas. Porque eles ficavam com muito receio, assim. Ai, não, é muito difícil. E as meninas já vi e dava com as caras e fazia aula mesmo, e quebrava joelho e se desbravava. E aí esse último semestre aqui, né, a gente teve uma grande presença masculina. Fiquei muito feliz, inclusive no meu balé. Muitos homens também. E mulheres também, né? Então, acho que para cada um desses ambientes, a gente consegue tratar com a saúde da mulher de uma maneira... O impacto, né? Ele vem de uma maneira diferente. Então, dentro do esporte, eu acho que é a minha maior fonte, né? De saúde mental, que é o basquete. Além da terapia, claro, pelo amor de Deus. Por favor, né? Por favor. Que é o basquete, porque como não é meu trabalho, é um hobby, é um lugar onde eu não me cobro, é um lugar onde eu tenho tempo pra me desenvolver com naturalidade, ainda mais dado ao fato de que dentro do basquete eu estou envolvida com mulheres, jogando com mulheres e que me acolheram e me acolhem até hoje muito bem. Então, o esporte pra mim, o basquete é um lugar muito confortável. Seria assim, uma saúde física, mental e social. Você definiu perfeitamente. É o nosso aquilombamento, né?
Nós meninas pretas, então, nós temos que exercitar nossa dororidade, nossa sororidade, estar juntas de outras mulheres pretas que têm vivências parecidas com a nossa e que são capazes de nos acolher, né? Sim, inclusive a seletiva da Atlética Feminina da Zumbi está para acontecer pro próximo semestre. Então, vocês, mulheres que têm vontade, até que já jogam basquete, pararam, ou tem um basquete ali iniciante, venham, façam a seletiva, porque nós queremos cada vez mais mulheres, né? É um ambiente saudável e seguro pra gente poder se desenvolver. Então, venham fazer a seletiva, assim, estão muito bem-vindas para jogar pelas Zumbi dos Palmares. Nossa, vai ser muito lindo isso. Você imagina esse time cada vez maior e você agora fazendo o papel das suas ancestrais, de quem te recebeu. Exato, porque eu cheguei assim, eu cheguei por esse acolhimento. Eu tava tranquila ali jogando num parquinho e aí uma mulher como eu me olhou e falou: vem que eu te acolho, e até hoje muito bem acolhida, e aí agora eu tenho força para poder chamar e acolher outras pessoas, e assim vai. Isso vai ser muito bonito, hein? Já está sendo. Inclusive, não só para o basquete, mas também eu acho interessante que a gente abra as nossas portas para as aulas de dança. Sim, né? as aulas de dança, as portas estão sempre abertas. E quando é que elas acontecem? Todas as quintas-feiras, às 18 horas, às 18 às 19. Às vezes a gente passa um pouquinho no horário, de vez em nunca, quase nunca acontece. Mas é das 18 às 19. E estamos aí ainda tratando, se Deus quiser já deu certo, para o sábado também, né? Porque tem muita gente que aparece falando: eu quero muito pra sua aula, mas eu trabalho no horário tal. Então eu já fui atrás dessa interseção aí pelo sábado, e se Deus quiser, oficialmente, próximo semestre já teremos aí as aulas de quinta e sábado às 14 horas. Mas é claro que a gente espera que todo mundo venha, e mesmo quem não consiga fazer as aulas nos dias que já estão determinados, coloca lá. Inclusive, se você quiser colocar aqui nos comentários do nosso vídeo também, qual que seria um bom dia, né, pra gente fazer essas aulas maravilhosas, porque além de a gente estar mexendo o nosso corpo, também estamos acessando uma cultura que é ancestral. Exatamente. Né? Ainda que nas minhas aulas a gente tenta fazer... E tem uma diversidade cultural muito grande, né? Tem nigeriano na minha aula, tem angolano na minha aula, tem sul-africano na minha aula. Então a gente vem trazendo essa diversificação das danças africanas, né? Tem dias que a gente trata o Afrobeat, que é a dança tradicional da Nigéria. Tem dias que a gente trabalha o Amapiano, que é a dança nacional da África do Sul, o Afro House, o Kuduro, que é de Angola, as mais populares. Mas tem o Coupé Décalé também, tem o Dobolô, que a gente vem destrinchando e trazendo aí para as aulas, para a gente poder realmente fazer um estudo ancestral e entender para além das camadas do que tem se tornado popular. Então, é isso. Se vocês não puderem vir nas aulas, vão nas apresentações, que estão cada vez mais frequentes, graças a Deus, e continuarão cada vez mais frequentes. E é isso. Eu tô vendo pela diversidade do público que frequenta, que até para estudar inglês também é outra oportunidade, né? Juro! Tem um Mico, um beijo pra você. Ele é nigeriano, ele tem um português ainda, que tá aqui há pouco tempo, né? Em português. Português, perfeito. Aí, quem chega fica até meio perdido, né? Porque aí eu chego e falo: Mico, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Aí ele: eu não entendi, em inglês. Aí a gente vai lá, muda de idioma pra poder falar com ele. Aí tem outras pessoas que também falam inglês na minha aula, então fica esse intercâmbio cultural, assim. E na real, nos convívios africanos é sempre assim. É raro você encontrar um africano que fala uma língua só. Raro, assim. Quando a gente vai nas festas, a gente encontra uma pessoa que consegue dar bom dia, uma língua só, a gente estranha, fala: você daqui? Como que é? Então, já nos convívios africanos, isso é muito natural, muito popular. Em uma mesa você encontra a gente falando francês, na outra mesa você encontra a gente falando dialeto, na outra você encontra a gente falando inglês, e assim vai. Então, de certa forma, para quem já tem esse convívio entre os ciclos africanos aqui no Brasil mesmo, já é natural esse intercâmbio cultural. Eu só trouxe para as minhas aulas.
Sim. E a comunidade? A comunidade africana aqui em São Paulo, que é bem grande, né? Ela também está inserida aí nesse universo, nessa... No universo da dança, você Sim. fala? Então, sim, com certeza. Eu costumo dizer que eles são a minha fonte de inspiração, né? Porque quando eu vou para essas africanas, gente, eu fico quietinha, só observando, só estudando. Só anotando. Tá estudando. Juro, porque aí você vai ver, você abre as fotos. Tem muitos vídeos lá no meu Instagram, né? Falando sobre isso, que inclusive meu Instagram é Milka Ebo, pra quem quiser lá dar uma olhada, acompanhar os trabalhos. Fiquem à vontade, tá aí na tela. E dentro dos convívios que a gente aprende muito com os mais velhos, né? A cultura africana, ela tem muito disso, de sentar e aprender com os mais velhos. Então, é isso, a comunidade africana aqui é sim muito grande e eu acho que ainda falta o acesso para muitos espaços, porque eu sou brasileira, né, teoricamente, na prática, dando aula de afrodance, mas a todo momento que eu tenho toda oportunidade, eu dou voz, eu dou espaço para os africanos que tem na minha aula, para eles poderem criar, porque no final esse é o espaço deles. Aqui foi só uma porta que eu abri, mas esse espaço, aquela sala que tá lá, é nossa. Entendeu? Então, até mesmo nas apresentações, eu acho que a Milka faz, sei lá, 10% da coreografia, porque o resto eu falo, gente, sintam-se à vontade. Vamos fazer em grupo. Exato. Eu falo, criem, vamos fazer aqui, a gente aprova, a gente isso, a gente faz aquilo, e a gente cria uma coisa muito bonita. Então, é isso, nas festas... É um trabalho a muitas mãos. É um trabalho a muitas mãos, exatamente. É necessário toda uma comunidade para poder criar uma criança. Então, e essa criança afrodance que tem nascido aqui na Zumbi não tem sido criada só por mim. E sim por todos os meus alunos que têm vindo, todos os meus colaboradores. É um grande projeto. É um grande projeto, graças a Deus. E é isso, dentro das comunidades africanas, assim, que eu frequento muito, é realmente minha fonte de energia. Eu vou, só observa e vejo os tios lá estragando nas rodas, mamães lá ensinando. É muito incrível que nesses espaços a gente tem também muitos crescimentos ancestrais, né? Que é o comer com a mão também, coisas do tipo. Então são coisas... A oralidade, né? Exato, a oralidade. Então é esse momento que eu sento pra aprender. E aí, pra durante a semana eu poder ter energia e vir aqui pra repassar. Entendeu? Muito bem. Então é isso. Vira instrumento, né, Mika? Exatamente. Para esse crescimento coletivo, né? Porque quando a gente enxerga que o quão bem faz pra gente e também pra comunidade que a gente frequenta, é muito interessante mesmo. Sim, o meu intuito é expandir, trazer essa comunidade pra fora da bolha, aproveitar de toda a acessibilidade que eu tenho, porque eu fico entre esses dois mundos, né? Não sou 100% angolana, mas também não sou 100% brasileira, mas consequentemente isso me traz uma acessibilidade, uma passabilidade entre os dois mundos. Em alguma hora, alguns lados acabam percebendo que eu sou de um lado ou do outro, mas tudo bem, até então... Mas por enquanto é uma infiltrada. Exatamente, até onde eu posso ir, eu vou indo, entendeu? E usando das minhas brechas aí pra conseguir fundir esses dois mundos, porque eu acho que essa fusão tem uma potência muito grande, né? O preto brasileiro e o preto angolano, ou o preto nigeriano e o preto congolês, eles são pessoas muito distintas, né? Então, eu tinha muito essa tendência de colocar todo mundo numa bolha, mas absolutamente não. A cultura africana, por mais que a cultura brasileira tenha muitas influências da cultura africana, mas a cultura africana em sua essência são assim, um na direita e outro na esquerda. Então, ainda acho que tem muitas coisas que tem como se fundir, essa fusão tem uma capacidade exponencial muito grande. Até porque dentro da própria África também tem culturas muito distintas. Muito distintas, e quando a gente encontra aqui dentro dessa comunidade esses países todos, né, sendo representados, a gente costuma falar assim, eles são africanos. Mas de onde? Mas aí, então, é isso, africano de onde? Assim, é uma pergunta, é uma definição muito rasa. É africano, ponto. Porque existem africanos que se olham e não se reconhecem. Porque são culturas distintas. Pode ter uma fronteira atravessando eles. Existem comidas que eu aprendo nos meus convívios que eu chego em casa e os pais... Tenta que você tirou isso, menina. Eu nunca ouvi falar. Mãe, tava lá com o meu pessoal. E ela aí, nega, eu sou de outro lado de Angola. Isso aí é do pessoal lá do sul, lá
É isso. Às vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande em dizer são africanos, e do mesmo jeito que não tem tanta facilidade, por exemplo, para dizer são europeus, né? Então, assim, Exato. que a gente sabe que existem de muitas diferenças a depender de qual país nós estamos falando da Europa. Exatamente. Em África, a mesma coisa, né? Exatamente. Se a gente for falar por continente, então somos todos sul-africanos, mas. Sul-africanos, ó. Sul-americanos. Sul-americanos, mas aqui no sul da América tem 1 milhão de culturas diferentes, que inclusive nem são todas negras. Pois é, não, sim, Entende? tem ancestrais, tem culturas Exato, nativas, tem culturas etc. nativas, tudo isso. Então, assim, essa definição é rasa. Infelizmente, a ideia de que a África é um país ainda é viva. Meu Deus, vamos ocupar esse meio de comunicação para deixar isso bem Exatamente. claro. Sim, eu São mais de colocaria aqui 50 na países. tela. Exato, eu colocaria aqui, ó. A África não é um país. Eu tenho um colega que ele tem uma camisa estampada. Eu acho muito engraçado. E aí, toda vez que ele vai pra uma festa onde tem muitos brasileiros, que ele já sabe as perguntas que ele vai ouvir, São sempre as mesmas. sempre as mesmas. Aí ele já vai com a camisa estampada pra poupar palavras. Eu falei, Kingo, É sobre. tudo bem. Porque é muito difícil, né? Ter sempre que explicar a mesma Sempre coisa. explicar. Eu mesma dou de maluca. Eu dou de maluca muito demais. E a gente tem tanto a aprender com a África, né? Eu acho que a gente deveria estudar um pouquinho mais também, né? Para estar no nível, né? De aprender um pouquinho mais sobre essas culturas tão diversas e tão múltiplas que ocupam esse continente. Incrível. Sim, a gente precisa muito se colocar no lugar de fala, né? Pra ouvir as vozes africanas. Porque muita coisa que tem aqui no Brasil também, no Brasil e em todo o mundo, na verdade, é de influência africana, só que não ser reconhecido. Na dança, principalmente. O twerk, né, que a gente vê por todo mundo aí, nos Estados Unidos, bate muito. O twerk, ele é um passo que vem da África, entendeu? Então, as danças africanas, elas têm se popularizado, mas o africano continua no mesmo lugar. Então, eu acho que tem sim ter um resgate aí das fontes, das bases e ouvir as matrizes, né? Ouvir as matrizes. Essa semana, eu acho até engraçado que essa semana aconteceu uma situação em uma festa que eu fui, e aí eu perguntei no meu Instagram, né? Eu falei, gente, isso aqui significa isso e significa aquilo, o que que é? E aí os africanos no meu Instagram já foram lá. Milka, isso é isso, Adoro. aquilo. E aí teve uma brasileira que deu a definição dela, só que eram definições completamente distintas. E ela tava convicta de que aquilo estava correto. Então, isso é um exemplo da diferença, né, muito grande que existe de um ponto de vista para outro e que eles ainda precisam se fundir. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o esporte da Zumbi, tá? Vocês estão super convidados, tá? E para saber também um pouquinho mais sobre danças africanas, sigam essa moça, vão atrás dessa gente, arroba. podem vir. E por falar nisso, já que a gente abriu essa oportunidade, fala de novo o seu arroba, por favor, Milka. Meu arroba é milkaebo no Instagram, no TikTok, todas as vezes que vocês quiserem procurar, está lá. Vocês podem entrar exatamente como escreve meu nome. E é isso. Ai, que maravilha te receber. Muito obrigada Obrigada pela eu. sua disponibilidade, pelo seu papo gostoso e super acolhedor. E eu também quero agradecer a você que está aí do outro lado, que esteve conosco todo esse tempo e te convidar para seguir os nossos assuntos que são super interessantes e eu quero você também aqui na semana que vem. Você esteve com Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo. Tchau!